Bora lá. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, então eu vou te explicar. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da Receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. Pois é, outra enrolação, outra mentira do Nicolas. Por quê? Porque o que eu falei até agora há pouco é isso. A própria Receita ela já diz para você, olha, ela já sabe, melhor dizendo, entrou 5 mil na conta do Uber, saiu 4.900 da conta do Uber. Por quê? Porque ele gastou com freio, com gasolina, com suspensão, com tudo isso que ele falou aí. A Receita já sabe, ela não sabe só quando entra, entrou 5 mil, vamos taxar. Não, entrou 5 mil e saiu 4.900. Só sobrou R$100 para esse cara, por exemplo. A Receita já sabe disso. E já sabe há muito tempo, eu sempre friso isso, porque desde 2003 esse tipo de informação é fornecida. Então, de novo, mentira do Nicolas. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família, agora está na mira da Receita. Mentira do Nicolas, porque esse ambulante que movimenta 5 mil por mês não está na mira da Receita agora. Ele sempre esteve na mira da Receita, inclusive não era nem com 5 mil, repito mais uma vez, era 2. Era 2 mil, agora é 5. Então, mais uma vez, mentira do Nicolas. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta também está. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa para boi dormir. Aí quem não deve não teme. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com transparência dos gastos públicos, por que não investigaram as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com Lula? Mentira, de novo, do Nicolas. Porque é o seguinte, sai a matéria dizendo o seguinte, que algumas empresas estatais, algumas, tinham ficado com déficit, ou seja, tinham arrecadado menos em 2024 do que os gastos. Que empresas são essas? São empresas que não foram feitas para dar lucro. Existem empresas que não são feitas para dar lucro. O governo tem estatais que não existem para dar lucro. Por exemplo, a empresa que mais deu prejuízo, muito entre aspas, é a tal da Engeprom. É uma empresa que fabrica navios para a Marinha. Essa empresa não vende nenhum produto na rua para ninguém. Essa empresa não dá lucro. Ela não tem como dar lucro. O governo deposita o dinheiro para essa empresa num ano. No ano seguinte, ela constrói lá um navio para a Marinha. Então, assim, no ano que o governo depositou o dinheiro na conta da empresa, ela deu um lucro estratosférico. Por quê? Porque ela não fez o navio. Aí no ano seguinte, ela vai gastar esse dinheiro para fazer o navio. Aí na contabilidade, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, na contabilidade é déficit. Mas é déficit de verdade? Não, a empresa está executando o serviço para o qual o governo contratou. Outra empresa que deu prejuízo, Correio. Aí o pessoal fala, o Correio estava lucro. Por que o Correio dá prejuízo? Porque o Correio tem agências em todos os 5.500 e tantos municípios do país. Por menor que seja o município, tem lá uma agência do Correio. E mais de uma, muitas vezes. E aí, essas agências dão prejuízo. Por quê? São localidades muito pequenas. Não tem transporte suficiente de encomenda, de carta, para dar lucro. Só que aí, o que você faz? O governo, o que o governo faz? Não, vamos isolar. Essa cidade aqui não vai ter Correio. Morador que se vire. Não. O Correio continua atendendo essa cidade, mesmo tendo prejuízo. Por quê? Porque o serviço postal é mais importante do que o lucro. Servir as pessoas que querem comprar um negócio no Mercado Livre, que querem mandar uma correspondência, um SEDEX, um documento, só porque ele tem uma cidadezinha pequenininha, pobrezinha, ele não vai ter esse direito? Ele é um brasileiro de segunda classe? Não. Então tem Correio em todo o Brasil. E mesmo em lugares que dá prejuízo. É por isso que o Correio dá prejuízo, porque ele não serve para dar lucro, ele serve para prestar um serviço. E ele presta esse serviço mesmo em localidades que dá prejuízo. Se você vendesse o Correio, sei lá, 2, 3 mil cidades brasileiras não iam ter mais Correio. Porque em nome do lucro, a empresa privatizada fecharia as agências. E aí, como é que faz para você mandar uma correspondência para um parente seu que mora numa cidadezinha pequenininha? Não ia ter mais como, porque não ia ter Correio lá. Então por isso que empresas como essa, como o Correio, dão prejuízo. Agora, então as estatais estão dando prejuízo com Lula? Será? Vamos lá. Criticados, Folha de São Paulo. Dividendos ajudam a fechar as contas do governo. Está aqui em amarelo. Tesouro recebe 50,5 bilhões de lucro das estatais. Então o governo teve um lucro de 50 bilhões com as estatais. Quais? Aquelas que são feitas para dar lucro. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e outras estatais que prestam serviços ao público, que são realmente empresas com a mesma característica de uma empresa privada. Ou seja, vende um produto, você vai lá, compra. Essas empresas, BNDES, deu 10 bilhões de lucro. Então, assim, a lista de empresas que, entre aspas, de novo, dá prejuízo, é a lista das empresas que tem que dar prejuízo, porque elas são feitas para isso. Elas não são feitas para dar lucro. Elas não vendem serviços. Elas só trabalham para o governo. Elas só têm um CNPJ, mas elas trabalham para o governo, para o interesse do governo. Então, de novo, as estatais do governo Lula dão lucro. A propriedade do governo de empresas dá lucro. Algumas, pouquíssimas, dão prejuízo porque tem que dar mesmo, porque essa é a dinâmica.
Mas o governo está lucrando com as estatais. Mais uma mentira do Nicolas. Tiraram os gastos absurdos da Janja. Tá. Os gastos absurdos da Janja. Não dá para ver aí, aparece embaixo, que o vídeo está cortado, não dá para ver, mas aparece uma manchete dizendo que a Janja já gastou, desde o começo do mandato do Lula, 1,2 milhão de reais. Ela tem uma equipe de assessores e tal, e que essas pessoas custaram 1,2 milhão de reais para os cofres públicos. Que dá aí 1,2 milhões, dá em mais de 24 meses, dá 50 mil por mês, mais ou menos, os gastos, né? E aí a gente olha as demais matérias. Olha só, a Janja. Jair e Michele gastaram 2 milhões e meio em viagem em 2023. Mas peraí, para tudo. 2023. 2023 o Bolsonaro não é mais presidente. A Michele já não era mais primeira-dama. A Michele gastou o dobro das viagens da Janja sem ser primeira-dama. E quem que paga essas despesas dela aí? O PL, o partido. E qual é o dinheiro do PL? Fundo partidário, dinheiro público, meu e seu. Então nós, eu e você, pagamos 2 milhões e meio de reais para o Bolsonaro e para Michele Bolsonaro viajarem, fazerem motociata, fazerem festinha, fazerem passeios no ano de 2023. Mais que o dobro da Janja, que é a primeira-dama, que tem compromissos oficiais, que participa de atividades oficiais do governo. Então, mais uma vez, o que o Nicolas chama de gastos absurdos da Janja é mentira, porque a Michele gasta mais, e ele não falou nada para você, né? Ela gasta mais que o dobro. Transparência para os gastos dos ministros do Lula. Opa, vamos voltar aqui, porque tem uma matériazinha. Ministros de Lula gastam 8 milhões e meio em diárias. Vejam quem mais viajou. 9 de maio de 2024, matéria que estava falando de 2023. Vamos lá para o Bolsonaro, ó, 24 de 9 de 2020. Segundo ano do Bolsonaro. Viagens de ministros já custaram quase 11 milhões no governo Bolsonaro. Veja quem são os mais gastões. Então, assim, os ministros do Bolsonaro gastaram mais do que os ministros do Lula. E olha que o Lula está com praticamente 40 ministérios, quase o dobro do número de ministérios que tinha o Bolsonaro. E mesmo assim, a turma do Bolsonaro conseguiu gastar mais. Então, assim, vamos abrir realmente as despesas dos governos, Nicolas, para saber que absurdo é esse dos gastos dos ministros?